Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos vós que, através do Sistema Canção Nova, nos acompanham em Portugal e no Brasil, aqui da Terra Santa, da terra amada por Deus, nós queremos mandar uma saudação especial. Especial ainda mais porque esta semana, ou hoje, nós começamos a Semana Maior. A semana em que Jesus entrega a sua vida, aquela em que todos os acontecimentos da nossa fé se condensam de uma forma especial. Na realidade, esta semana é também uma semana cheia de contradições. Hoje nós vamos ver um povo que sai deste mesmo lugar, Betfagé, onde nós estamos, e acompanha Jesus com hossanas, dizendo e aclamando à imagem do que se canta no Salmo 118, Hossana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas no mesmo final desta semana nós vamos encontrar estas mesmas pessoas, não a conseguirem enquadrar dentro do perfil de Messias que Jesus apresentou, a dizer crucifica-o, crucifica-o. Esta semana, então nós vamos viver intensamente a vida de Jesus na sua entrega até chegar à cruz. Hoje nós vemos então esta terra também inundar-se de peregrinos, milhares e milhares de peregrinos, hoje aqui se reúnem para acompanhar Jesus nesta caminhada. De tantas e tantas línguas, cantando também eles hoje hossanas, bendito que vem, cânticos em tantas línguas, acompanharão Jesus neste mesmo trajeto que sai daqui, sobe o Monte das Oliveiras e entra depois definitivamente na terra da Cidade Santa, na Igreja de Santa Ana. Consigo, eu convido também a vir hoje, acompanhar Jesus, não com aquela imagem de um Cristo que vem para subjugar os outros, mas aquele que vem na pobreza e na humildade, entregar-se por cada um de nós. Acompanhai-me nos passos de Jesus. No domingo de Ramos, um dos principais momentos de celebração é a procissão realizada pelos cristãos em toda a igreja ao redor do mundo. Levam nas mãos as palmas, cantam o hosana e festejam com alegria em memória à aclamação feita a Jesus em sua entrada em Jerusalém, como mencionado nos evangelhos. Na Terra Santa, os cristãos fazem o mesmo trajeto que, segundo a tradição, Cristo percorreu, onde hoje é o santuário na vila de Betfagé. A vila está localizada ao longo da antiga estrada que ligava Betânia a Jerusalém, passando pelo Monte das Oliveiras. A procissão tem início às 14h30 em Betfagé. Esta é a maior manifestação religiosa pública da Igreja Católica na Terra Santa. Uma das raras oportunidades em que cristãos locais, provenientes de diferentes regiões, imigrantes, peregrinos, podem se reunir para celebrar a sua fé. Quando chega à cidade velha de Jerusalém, a procissão segue pela única porta aberta a leste da cidade e termina com a bênção do administrador apostólico de Jerusalém no grande espaço aberto em frente à igreja de Santana. Segundo a tradição judaica, o Messias viria com poder e força para subjugar os povos. Entretanto, o Filho do Homem se apresentou como um Senhor da humildade, que se faz um com os homens a partir de sua encarnação, experimentando todas as realidades humanas, exceto o pecado. O Messias veio para estabelecer a paz e a comunhão da humanidade com a Trindade Santa, um convite para que as divisões sejam superadas. No contexto de mundo contemporâneo de guerras e falta de diálogo entre os povos e países, a mensagem cristã é ainda atual e visa a união e fraternidade. Estamos a chegar ao final de uma viagem. É verdade, a aventura que Jesus começa no Jordão está a chegar ao seu final. Jesus aqui começa esta semana que traz consigo toda uma carga teológica, toda uma carga de entrega, toda uma carga que vem para cada um de nós e para nos salvar. Acompanhemos como é que Jesus, aqui, neste lugar, começa essa sua viagem de o levar até à Cidade Santa. Estando próximos de Jerusalém, perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta. Partiram e encontraram um jumentinho preso, junto de uma porta do lado de fora,
na rua e soltaram-no. Alguns que ali se encontravam disseram-lhes: que é isso de soltar o jumentinho? Responderam como Jesus tinha dito e eles deixaram-nos. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas e Jesus montou nele. Muitos estenderam as capas pelo caminho, outros ramos de verdura que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam à frente como os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai David que está a chegar, Hosana nas alturas. Esta semana começa assim. Jesus que chega a esta terra e daqui prepara tudo para entrar na Cidade Santa. É curioso nós notarmos alguns aspectos neste Evangelho que nos fazem refletir. Um deles é que Jesus vem até este lugar, atravessando o Monte das Oliveiras até entrar na Cidade Santa. Na realidade, numa tradição da cultura judaica, era precisamente este o itinerário que o Messias deveria fazer. Descer pelo Monte das Oliveiras e entrar na Cidade Santa, atravessando a chamada Porta do Ouro ou Porta da Misericórdia. E aí, entrando no Templo de Jerusalém, ele conseguia instaurar um novo reino. Jesus, na realidade, faz esse itinerário, mas fala de uma forma bem diferente daquele que se esperava. A ideia que se tinha do Messias era aquele que vinha com força, aquele que vinha com poder, aquele que vinha para subjugar todos os povos à sua volta. Na realidade, no tempo de Jesus, aqueles que governavam nesta terra eram os romanos. Jesus tem consciência de que à sua volta a concepção de um Messias era esta, mas ele quer propor um projeto diferente. Ele quer propor uma entrada de um Messias bem diferente daquele que estavam a pensar os judeus de uma forma triunfal e majestosa. Então nós vemos que este Jesus tem aqui algumas atitudes que nos podem fazer refletir. Antes de mais, são uma chega a dizer que Jesus enviou 2 dos seus discípulos. A missão é sempre uma missão comunitária, nunca uma missão individual. Por isso mesmo, estes 2 discípulos vão realizar esta que é uma profecia de Jesus, de ir ao interior daquela povoação e pegar num jumentinho. É interessante nós vermos este aspecto. Jesus chegou até aqui vindo da Galileia e nunca tinha utilizado outro meio, pelo menos que nós saibamos no Evangelho, que não tenham sido os seus próprios pés, seguindo aqueles passos da Terra Santa. No entanto, ele chega aqui e pede para lhe trazerem um jumento. Mas o que significa verdadeiramente ir buscar este jumento? Leio-vos um pequenino texto que nós encontramos no profeta Zacarias, no capítulo 9, que nos diz assim: Exulta de alegria, filha de Sião, salta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso. Vem humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Proclamará paz para as nações. Nós podemos imaginar um rei que não vai montado num jumento. De certeza absoluta que à volta de um rei, quando eram entronizados, e vemos na memória de certeza daqueles judeus, aquele Alexandre Magno que percorria toda esta terra com uma grande comitiva atrás de si, mas vemos aqui um Jesus que pega num jumento, aquele que poderia ser o transporte dos mais simples, o transporte daqueles que eram os pobres, e dessa forma entra em Jerusalém. Como é que nos descreve Zacarias, então? Pobre e humilde. Tudo o contrário daquilo que seria de pensar num Messias esperado pelos judeus. Jesus apresenta-se verdadeiramente diferente, pobre e humilde. É aqui então que ele diz àqueles discípulos: soltai-o e trazei-o. O que é que pode querer dizer este soltai-o? Soltai esta profecia, não aquelas outras todas que apresentam um Messias guerreiro. Soltai esta profecia que apresenta precisamente um Jesus, um Messias que vem com uma dimensão bem diferente daquela esperada, vem com humildade e com pobreza. Trazei-o, e quando o trouxeram, colocaram os mantos em cima do burro para acolher Jesus. De certa forma, são os discípulos a dizer: ok, Jesus, eu aceito esta tua dimensão,
esta tua dimensão de um Messias que é simples, que é humilde, que é pobre. Depois disso, à volta de Jesus começa-se a organizar todo um movimento. E é curioso nós vermos que uns vão à frente e outros vão atrás. Na vida de Jesus, diz que todos seguiam Jesus, quer dizer que todos andavam atrás de Jesus. Mas chega-se aqui, alguns vão à frente e outros vão atrás. Que coisa podemos pensar? Que uns foram capazes de acolher este Jesus que se apresentava de uma forma bem diferente no seu ministério de Messias. Outros não foram capazes de acolher esse mesmo projeto e por isso mesmo foram à frente, quase que a dizer: não, Messias, tu deves seguir aquilo que é o meu projeto e não o teu projeto. Jesus entra na Cidade Santa. Paro de propósito esta reflexão para nós percebermos onde está toda aquela multidão que subiu este Monte das Oliveiras, que desceu até à Cidade Santa cantando hossanas, bendito que vem em nome do Senhor. Não está mais. Desapareceu. Jesus vê-se aqui novamente sozinho. Vê-se sozinho porque aqueles que o acompanharam viram que na realidade Jesus não correspondia ao seu projeto. É aqui que começa toda a tensão. A tensão que ao longo desta semana nós iremos viver. De um Cristo que era esperado, mas um Cristo que não foi capaz de corresponder àquelas que eram as esperanças dos judeus, porque se apresenta pobre e humilde. Assim, irmão e irmã, que em Portugal e no Brasil então nos acompanham neste momento, fica este convite. Vivamos intensamente esta semana. São dias importantes, horas importantes, em que o Senhor Jesus, no amor total que Ele tem, se entrega por cada um de nós. É o apogeu do seu amor. É o apogeu de um dom de um Deus que não teme nem a própria morte e vem até ao nosso encontro. E aqui Ele termina a sua viagem, não para nos deixar, mas para nos abençoar e nos dizer que aguarda por cada um de nós. Para todos vós, então, deixo a bênção do Senhor Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site